Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:03 agora, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e eu te convido para curtir as nossas páginas, acessar o nosso blog, o gentequefala.com.br, e nós queremos também a sua participação pelos telefones, fazendo perguntas aos nossos convidados hoje. As linhas estão abertas, 3289-3580 e 50525555. Hoje, quinta-feira, como de praxe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Eu apresento agora os nossos convidados. Aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens das redes sociais, o Procurador Regional da República, Procurador Regional Eleitoral, Pedro Barbosa Pereira Neto, associado ao MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Procurador, seja bem-vindo. Obrigado. Também conosco, aqui à minha esquerda, a líder, porta-voz do Movimento Social Vem Pra Rua, Adelaide Castro de Oliveira. Adelaide, seja bem-vinda. Nós que agradecemos esse espaço democrático. Também conosco agora, aqui à minha direita, a advogada doutora Sandra Libarina Vargas, especialista em Direito Contratual, Processo do Trabalho e Processo Eleitoral. Doutora Sandra, seja bem-vinda ao Gente que Fala. Eu agradeço e espero contribuir com o debate. E fechando aqui a nossa mesa, o farmacêutico bioquímico Gustavo Guerra, delegado regional seccional Zona Sul do Conselho Regional de Farmácia. Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado, agradeço a oportunidade. Vamos ao nosso primeiro tema de hoje, nesta edição do Gente do MPD que Fala, e nossa conversa é a seguinte: o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, disse que a ideia do Palácio do Planalto é vetar trechos da lei de abuso de autoridade, mas, ao mesmo tempo, propor uma nova legislação que reintroduza o que for cortado de maneira mais amarrada, para evitar inibir a ação de um juiz ou procurador. O prazo para o presidente Jair Bolsonaro decidir quais trechos serão vetados vai até o dia 5 de setembro. E é possível que os vetos e a proposta de uma nova lei sejam conhecidos apenas de última hora. Procurador Pedro Barbosa, esses itens que eventualmente possam ser vetados podem vir numa nova legislação. Como é que o senhor avalia, aliás, em primeiro momento, o que foi feito até aqui, na verdade, a aprovação desta lei? Olha, bom dia a todos. Eu penso o seguinte, até para iniciar falando um lugar comum, quer dizer, eu acho que todo mundo que atua como autoridade no Estado Democrático de Direito está sujeito a ser controlado e ser punido por seus eventuais excessos. Isso me parece que é absolutamente fundamental nesse Estado, especialmente servidores públicos que atuam no sistema punitivo por mais razão, né? O sistema punitivo penal, por natureza, é um poder do Estado que tem que ser contido. Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que você discutir e trabalhar com uma lei de abuso de autoridade é bastante correto, até porque a lei que nós temos em vigor é uma lei da década de 60 que já não faz mais sentido nos tempos atuais. Agora, dito isso, Mauro, eu vejo com alguma preocupação a legislação que foi aprovada pelo Congresso Nacional, especialmente porque é algo que as procuradorias do Ministério Público, as associações de classe do Ministério Público estão procurando passar para a sociedade. Quer dizer, há tipos extremamente abertos. Ou seja, você tipifica a conduta de um promotor, de um juiz de direito, de um delegado de uma forma tão aberta, ou seja, ampla, que deixa realmente, abre margem para uma dificuldade muito grande no trabalho
livre dessas autoridades. Eu acho que esse é um risco grande, quer dizer, o direito penal trabalha com o que nós chamamos de legalidade estrita, quer dizer, não só a conduta penal tem que estar devidamente prevista no tipo penal, como deve ser taxativa, não dá espaço para muitas interpretações. E é exatamente isso que nós temos no artigo 9. No artigo 9, no projeto de lei que saiu do Congresso Nacional, estou me lembrando do artigo 9, que diz basicamente o seguinte, que se houver a prisão de alguém a decisão for manifestamente contrário ao que se entende com relação àquela prisão, o juiz e o promotor que atuar no caso pode estar sujeito a uma pena de detenção e demissão do seu cargo. Me parece que esse tipo de tipos, e aí eu digo aos senhores que tem diversas outras normas nessa linha de abertura para o intérprete, elas levam o efeito que no meu sentir foi talvez a intenção do legislador, trazer um certo receio para os operadores de direito. Adelaide, na sua interpretação, o que é um abuso de autoridade? Abuso de autoridade precisa ser coibido, sim, mas eu entendo que abuso de autoridade é o presidente da Câmara passar por cima dos seus pares quando eles pedem manifestamente que seja uma votação nominal e ele passa por cima, tratora o regimento, os colegas. Para mim isso é abuso de autoridade. Então por isso que o Vem Pra Rua e vários movimentos, agora domingo, no dia 25, vai pra rua sim, para pedir o veto total a esse projeto, porque nós entendemos que se existe alguma coisa de bom ali dentro, no conteúdo, não há nada de bom na forma com que ele foi aprovado. Né? Regime de urgência não era necessário, não tem ninguém preso ou precisando de um atendimento urgente para que se fosse feita a lei da maneira como foi, e muito menos que nós, os eleitores, não saibamos o que os nossos representantes estão votando. Né? Eles não são donos da cadeira. Eles têm que entender, Congresso Nacional, deputados e senadores, têm que entender que eles não são donos da cadeira. Eles são representantes. Quem é o dono da cadeira é o povo. E o que o Vem Pra Rua apresenta como proposta, uma vez que a ideia é vetar a intenção, o entendimento do Vem Pra Rua é que o projeto aprovado deve ser vetado na sua integralidade. Na sua integralidade, e que e eu acho que está na hora, sim, de se discutir um projeto mais amplo de abuso de autoridade, e não só com previsões para procuradores de juízes, mas com previsões gerais. Eu acho que abuso de autoridade é uma coisa grave, ainda mais hoje em dia que a gente tem as redes sociais, a gente tem o celular na mão que grava, né? Então, você tem uma série de instrumentos hoje muito melhores do que se tinha na década de 60, então a gente pode construir uma lei muito interessante, mas discutindo com a sociedade, discutindo abertamente para que toda a sociedade saiba o que está sendo feito e que posição cada parlamentar está tomando. Doutora Sandra, qual seria o limite, no seu entendimento, entre o comedimento de uma autoridade e o abuso de poder? É muito tênue essa passagem de um ponto para outro. Então, não é tão tênue, porque, na verdade, o Ministério Público ele já tem as regras e eles cumprem as regras. E o juiz, quando ele recebe a denúncia... Para baixo? Pode puxar para você, isso. Ah, tá bom. Uhum. Na verdade, quando o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz não é inepto, ele recebe a denúncia e ele analisa todas as provas. Quando existe aquele indício de materialidade, que ele vai dar início ao processo. Então, eu acredito que eu acompanho o entendimento da Adelaide e do doutor, porque, na verdade, essa lei de abuso de autoridade, ela não foi conversada, não foi dialogada, foi feita às escuras, foi feita de uma forma urgente, quando não tem essa urgência. E eu acho que é um entendimento que eles estão tendo para enfraquecer o judiciário, criminalizando tanto o Ministério Público quanto o judiciário no geral. É uma tentativa de enfraquecer a Lava Jato. E ontem, por exemplo, saiu uma decisão do presidente da OAB, e ele está totalmente de acordo com a íntegra do projeto de lei. O que, na verdade, não representa a maioria dos advogados.
porque nós não estamos de acordo nem com o entendimento dele e também não estamos de acordo nem com a lei total, nem com vários entendimentos que foram dados. E eu acho que o presidente Bolsonaro tem na mão aí um veto que ele pode vetar, acredito que total, mas ele disse que não, que ele quer conversar com o Congresso, que ele não quer se indispor com o Congresso. Então eu espero que ele entenda o porquê que ele está lá e que ele represente o povo brasileiro nisso. Agora, de qualquer maneira, o secretário-geral da Presidência, o Jorge Oliveira, na entrevista que deu ontem, disse que os itens que limitam a atuação de juízes e promotores é que devem ser vetados, e isso daria uma abertura para que esses pontos voltassem como uma nova legislação. Isso já seria razoável? Então, seria razoável em partes, porque no projeto que tem, inclusive no artigo 9º dessa nova lei, eles deixam uma parte muito aberta, como se o promotor de justiça estivesse cometendo um crime, ele tem que ser responsabilizado por estar apresentando aquelas provas. E não é bem assim, né? Existe todo um trabalho do Ministério Público, todo um trabalho do Judiciário nessa questão. Gustavo, seu entendimento sobre esse tema? Então, me preocupa muito a questão, pelo que eu tenho acompanhado das discussões, a questão de ter deixado muito aberto esse artigo 9º da nova lei, onde inibe a atuação de juízes e promotores em casos, né, do abuso de autoridade. Como você bem disse, já foi sinalizado pelo secretário-geral da Previdência que pode ser vetados alguns artigos, não a totalidade, porque o presidente não quer se indispor com o Congresso, mas eu não tenho muito entendimento de legislação nesse caso, mas toda vez que alguém utiliza o seu cargo ou a sua posição social para impor a sua autoridade, é preocupante. Procurador... eu só queria Adelaide. fazer uma observação aí quanto ao veto total e veto parcial. Primeiro, nós entendemos que este projeto está contaminado até pela forma como que foi conduzido, né? Então, se tem pontos bons ali, ele deveria ser, sim, utilizado para discussão em outra lei, né? E um outro dado importante que a gente tem que lembrar é que se o Bolsonaro veta, o veto dele ainda vai ser... vai voltar para a Câmara. E se ele veta vários pontos, vários vetos serão objeto dessa apreciação na Câmara. Se ele votar o total, voltará um veto só. Ok? O nosso receio é ele vetar parcialmente, digamos que ele vetasse os ruins, né, e deixasse só os pontos bons, mas tudo vai passar pela Câmara novamente, e aí eles podem derrubar o veto e virou lei. Acabou, nós não temos mais discussão. O que nós queremos é pedir ao presidente Bolsonaro que cumpra a sua promessa de campanha, que é lutar contra a corrupção, e vete totalmente para que nós possamos, como sociedade, discutir ponto a ponto. E não nos impingir mais uma vez, que é o que a gente acredita que vai acontecer, uma votação de derrubada de veto na madrugada, com urgência e não sendo nominal. Então, nós temos muito receio que isso volte para a Câmara e aconteça a mesma coisa que aconteceu no primeiro. Procurador Pedro, como chegar a um consenso, qual seria o caminho do consenso entre Planalto e o Congresso num tema como o abuso de autoridade, que esse conceito é carregado de subjetividade? Sem dúvida. Olha, Mário, eu acho o seguinte, que se a partir das notícias que a Secretaria-Geral da Presidência da República está realmente preocupada com isso, a sociedade civil está relativamente organizada, é verdade, foi despertada pela surpresa da aprovação rápida, né? As associações do Ministério Público, todas elas enviaram nota técnica à Presidência da República para subsidiar aí a decisão, e penso que se houver
esse acordo maior, é possível que o próprio Congresso Nacional seja sensibilizado para esse tema, né? O fato é que esse tema é um tema antigo que a ciência política tem trabalhado ultimamente no Brasil, que tem acontecido um certo conflito entre o estamento jurídico e o estamento político empresarial brasileiro, que já vem de muitos anos, né? Quer dizer, há um conflito latente nesse tema, mas acho também que se a coisa for bem encaminhada, tanto pela Presidente da República, como pelas associações de classe, como pela sociedade civil, eu não tenho dúvida que o Congresso poderá reavaliar alguns pontos, ou pelo menos os pontos mais graves que essa legislação demonstra. Bom, vamos passar aqui para o nosso próximo tópico, que é o seguinte: o ex-prefeito de São Paulo e candidato à presidência nas eleições de 2018 pelo PT, Fernando Haddad, foi condenado nesta segunda-feira a 4 anos e 6 meses de reclusão no regime semiaberto pelo crime de Caixa 2. A denúncia apontou que Fernando Haddad recebeu R$2.600.000 de propina da UTC Engenharia por meio de contratos firmados com 3 gráficas que emitiram 258 declarações falsas de despesas. Doutora Sandra, Caixa 2 é propina ou não é? No meu entendimento, sim. É uma propina disfarçada. E até por isso que eles falam que não é, porque o crime eleitoral tem condenação de 5 anos, que é o Caixa 2. E o crime penal tem de 12 anos. Então, na verdade, para mim é um crime conexo, porque um acompanhado do outro. O que acontece no caso do Haddad é que ele estava sendo... O processo dele eram de 3 crimes. Ele foi absolvido de lavagem de dinheiro e de, salvo engano, formação de quadrilha, não? Sim. Então, e ele foi ficou condenado, o Caixa 2. Ficou o Caixa 2. E eu acredito que sim. E, na verdade, quando ele foi fazer a prestação de contas, essa prestação de contas dele foi aprovada. Mais perto do microfone. Certo. Essa aprovação de contas, a prestação de contas dele, na verdade, já foi aprovada com ressalvas. E eu estava até conversando com os colegas antes de entrar aqui, que o problema da Justiça Eleitoral enfrenta hoje é que, como foi tudo para a Justiça Eleitoral, além deles terem que ter mais profissionais para trabalhar, sobrecarrega o Ministério Público, sobrecarrega todos os funcionários do tribunal, e tem que ser um processo muito célere, porque trabalha com o tempo da prescrição, depois que acaba o mandato daquele político. Então, foi uma vitória. Bem ou mal, foi uma vitória. Só que o que eu penso também é que eles deveriam considerar a sentença de primeiro grau, que é o que está sendo hoje em dia, a boca popular, as pessoas hoje não consideram mais a sentença em primeiro grau. Todas esperam uma decisão sempre da segunda instância, como se a primeira instância não tivesse dado alguma sentença. Inclusive, os advogados falam que o juiz condenou ele por um crime que ele não tinha cometido. Só que tem prova nos autos que ele cometeu esse crime, entende? Esse o limite do Caixa 2 para propina. Para mim é tudo a mesma coisa. Adelaide, o ex-prefeito Fernando Haddad, ele teria indicado na prestação de contas gastos com material gráfico inexistente, e a defesa do ex-prefeito deve apontar, deve entrar com um recurso dizendo que testemunhas e documentos comprovam esses gastos. Como é que você avalia? Ele está correndo para provar que cometeu um crime eleitoral, para fugir do crime do penal. Do Caixa 2. Do Caixa 2. No meu entendimento, e aí a gente tem acompanhado muito essa discussão, crime de Caixa 2 é receber um dinheiro, não contabilizá-lo e usá-lo na campanha. Então, eu tenho um doador... favorecer. Eu tenho um doador que quer muito que eu ganhe, então ele me dá um dinheiro, mas fala, não conta para ninguém. Isso é Caixa 2. Uhum. Se eu dei em troca qualquer coisa, se houve comprovação de um relacionamento ilícito com uma empresa que foi favorecida pelo meu cargo, não é mais Caixa 2. Isso é corrupção. Ele pode usar o dinheiro onde ele quiser. Ou para ele, ou para comprar um triplex, comprar um sítio, ele pode usar para comprar santinho, falsos ou verdadeiros. Mas é corrupção, no meu entender. E aí, agora está todo mundo tentando fugir, exatamente como ela falou, está tentando fugir para pegar uma tipificação mais branda.
Procurador Pedro, o senhor é procurador eleitoral e um eventual recurso do ex-prefeito em relação a este assunto, em relação a essa condenação, vai chegar até o seu gabinete, até a sua procuradoria. Então o senhor não tem a possibilidade de entrar no mérito dessa questão aqui na nossa discussão. Mas o que o senhor pode falar em relação à Caixa 2? É propina, não é propina? Qual que é o seu entendimento? Mauro, primeiro eu agradeço, é isso mesmo, não me sinto confortável, evidentemente, de tratar de um caso que pode chegar ao parecer da Procuradoria Eleitoral daqui a alguns meses. Eu acho que essa questão do Caixa 2 é uma questão forte no Brasil nos últimos tempos, né? É curioso como nós temos dificuldade, Mauro e colegas, de trabalhar com o financiamento da democracia, né? Porque você sabe que até os anos 90 você tinha um outro modelo, um modelo que não permitia o financiamento privado. E não obstante, nós tivemos inclusive o impeachment do presidente Collor de Mello, em que se descobriu que empresas contribuíram muito para a sua campanha, embora proibidos. Muito bem, a partir daquele momento, nós então liberamos o financiamento empresarial. E o financiamento empresarial de pessoas jurídicas desagou na Lava Jato, né? A classe política toda, de A a B, de A a X, vamos dizer assim, quer dizer, abrangendo quase todos os partidos políticos brasileiros, tiveram algum envolvimento com esse tema. Pois bem, passamos a partir de 16 para um outro modelo de financiamento. Proibimos o financiamento empresarial e passamos para o financiamento praticamente público, né? Baseado hoje no fundo partidário e no fundo especial de financiamento de campanha eleitoral. E temos problemas, né? As candidatas laranjas, por exemplo, são um exemplo claro de que como nós temos dificuldade em melhorar esse sistema, né? E não é uma coisa do Brasil, é uma coisa da democracia brasileira, da democracia contemporânea, essa dificuldade que você tem de fazer o financiamento, de fazer de uma forma mais democrática e transparente o financiamento da democracia brasileira. Qual foi a brecha que ficou aberta, que compromete ainda essa transparência nessa transição de modelo? Olha, é uma brecha que está sendo apurada, né? Porque ela é muito recente. A gente, para você ter uma ideia, Mauro, o Supremo proibiu o financiamento empresarial em 2016. Então, na eleição municipal de 2016, nós já não... 2015 o Supremo proibiu, na ação direta 4650. Então, em 2016, nas eleições municipais e nas 18, nós tivemos um outro modelo, mas com problemas. Por exemplo, nós falávamos muito de Caixa 2... e aí nós, então, acabamos com as empresas e passamos para as pessoas físicas. A Receita Federal tem apontamentos absolutamente assustadores do que aconteceu em 2016 no Brasil. Porque de 750 mil contribuintes, 350 sequer tinham base de dados na Receita Federal. Ou seja, as pessoas que contribuíram para o processo democrático não existiam para fins da Receita Federal. Ou seja, é o que eu costumo dizer, pulverizamos o Caixa 2. Agora não é da empresa X, da empresa Y, que todos nós conhecemos. Agora é de qualquer cidadão. É verdade que os valores são menores, mas isso cria problema. Para você ter uma ideia, Mauro, nós apuramos em 2016 que a maior doadora, a pessoa física, das eleições municipais de 2016 no Brasil, portanto, no modelo novo, era uma aposentada do INSS, pensionista do INSS, que ganhava cerca de R$1.000 por mês de pensão e doou cerca de 800 a 1 milhão de reais nas eleições municipais. Uma, evidentemente, laranja. Eu quero chamar a atenção que essa é uma questão difícil das democracias contemporâneas. É como e de que forma financiar as campanhas eleitorais. Tem um modelo que gerou o Caixa 2, tem um modelo que a gente não sabe o que está gerando, né? Quer dizer, e a questão que eu enunciei das candidatas laranja, porque é dinheiro público. Aí nós mudamos um pouco de modelo. Quando o dinheiro público está colocado para o candidato, ele tem, obviamente, um dever diferente. E um dever que é baseado na Constituição da República, né? Que sustenta, nos artigos primeiros, que o pluralismo político é fundamental para uma democracia. Você quer complementar, eu quero, sim, eu quero só, acompanhando o entendimento do doutor, dizer que para o advogado também, na parte de prestação de contas, ficou muito mais difícil de prestar contas, porque como diversificou muito, até a gente conseguir qualificar isso fica muito difícil. Infelizmente, com essa mudança, o tráfico de drogas cresceu muito, porque eles investem dinheiro e eles com certeza chegam na comunidade, pegam os laranjas e distribuem o dinheiro ali, e é difícil de apurar.
Então eu queria fazer só essa observação que para o advogado eleitoral também ficou mais difícil agora. Agora eu queria ouvir do Gustavo. O doutor Pedro pontuou, foi em 2015 a mudança do modelo das doações das empresas. O Supremo derrubou em 2015 e 2016. Dos 8 já tivemos eleição sem financiamento empresarial. 4 anos, ano que vem serão 5 anos e teremos eleições municipais. O que esperar, Gustavo? Até aqui a gente não conseguiu dar uma solução, sempre tem uma brecha para aquelas cabeças mais pensantes na corrupção acharem um jeitinho. Enquanto cidadão, a gente espera que tenha mais transparência nos financiamentos das campanhas, que o Caixa 2, que está tão enraizado na nossa cultura, né, política, onde a gente vê vários, se não todos os partidos, têm algum jeitinho para poder fazer o Caixa 2 e para poder fazer o financiamento, como candidatos laranjas, entre outros tipos de financiamento que se tem, Lava Jato e tudo. Mas a gente espera, enquanto cidadão, que os políticos tenham mais transparência nos seus financiamentos e que essa corrupção toda que a gente vê hoje na nossa política, que está tão enraizado na nossa cultura, ela venha por baixo, caia por terra, e que a gente possa ser um país mais digno, mais transparente. Adelaide, esse tema do financiamento de campanha vai para a rua, a gente ainda é cedo para se pensar em eleição municipal? Não é cedo, que vai ocorrer no ano que vem? Deve acontecer essa semana ou na próxima a aprovação da LDO, que por absurdo está acrescentando 2 bilhões de reais ao fundo eleitoral. Isso é, assim, um absurdo. Nós tínhamos em 2014... Aliás, a LDO está atrasada por conta disso, porque a LDO deveria ter sido votada até o final de junho. Exatamente, está atrasada por conta disso. Eles estão tentando... eles já tentaram colocar várias vezes, e aí, como eles estão esperando escurecer para poder votar, né? Vocês aproveitar segunda-feira em São Paulo? Só para clarear. Eles estão esperando escurecer um pouco para poder votar essa barbaridade, porque assim... Só para clarear para o ouvinte, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as metas para o orçamento do próximo ano. Exatamente. Em 2014, nós tínhamos uma verba para partidos, que era o fundo partidário, não fundo eleitoral, não existia fundo eleitoral, o fundo partidário de 300 e poucos milhões. Naquele ano... um decreto da Dilma mudou isso para 938 milhões, quase 1 bilhão de reais para ser dividido em fundo partidário. Esse dinheiro é anual, tá? E aí foi dividido entre os partidos. Mas eles não... Aí quando veio em 2015 a lei que proibiu o financiamento empresarial, 2015, ninguém pensou em sair na rua e candidatar-se e convencer as pessoas que o projeto dele era bom e que ele precisaria. Eles não pensaram nisso. Eles pensaram numa outra maneira. Eles pensaram em tirar o dinheiro do nosso bolso. Eles construíram um fundo eleitoral de 1 bilhão e 700, que somado ao fundo partidário de 900 milhões dá 2 bilhões e 600 milhões de reais. Só que eles não estão felizes. 1 bilhão e 700 é pouco. Tem propina ainda, tem que ter propina. 1 bilhão e 700 é pouco, então a propina dava mais, eu preciso completar, né, aquilo que eu consegui em propina, então eu vou tirar do teu bolso. Eu vou aumentar, eles estão querendo, já passou pela comissão mista de orçamento, a CMO, a semana passada, e deve passar no Congresso, e nós estamos lutando para que não passe, um vergonhoso fundo eleitoral de 3 bilhões e 700. Vamos lembrar de uma coisa? Nós fizemos contingenciamento de verbas para a educação de 2 bilhões esse ano, foi todo mundo para a rua reclamar. Agora pegam este dinheiro que foi contingenciado das nossas crianças e nós vamos dar para político fazer santinho. Ou para usar candidato laranja e desviar o dinheiro. É um absurdo. É imoral um fundo eleitoral de 3 bilhões e 700. Mesmo porque a divisão desse fundo eleitoral ela é feita com base nas cadeiras do Congresso Nacional. E quem vai levar é quem tem mais. Quem vai levar mais é quem tem mais. Isso destrói a renovação política. O político passa a não precisar convencer ninguém, porque ele compra voto, ele vai nas comunidades, ele vai nos lugares mais simples, naquelas pessoas que precisam de ajuda, né? E compra votos. Eu costumo dizer que o político passa
4 anos trabalhando no Congresso, sem ninguém saber o que ele faz. Ele trabalha bastante até tirar tudo do cidadão, através dos impostos escorchantes. Aí o cara fica sem dente. Chega na época de eleição, ele vai lá e dá uma dentadura para o cara votar nele. É uma vergonha. Doutor Pedro. Eu só queria ponderar, assim, eu realmente não tenho posição formada sobre esse tema que a Adelaide levantou. Mas eu acho que volta naquele assunto que nós tratamos antes, quer dizer, como é difícil você saber qual o modelo que financia a democracia, né? Porque, evidentemente, que, bom, primeiro que eu paro da premissa que não são todos os políticos que são malfeitores, claro, né? Eu acho que não se trata disso, a política, ela é fundamental, né, num país, né, que se tem eleições. Existe para a promoção do bem comum. Para melhorar, para ver os erros, os acertos de todos os políticos e por controle do poder. Isso é uma coisa muito importante, né? Como o senhor sabe, o Congresso, o Parlamento, ele nasceu historicamente para controlar os excessos do Poder Executivo. Então isso é muito importante. Evidentemente que quando nós falamos em bilhões de reais para políticos, a sociedade realmente fala, opa lá. Agora, todas as pessoas que estudam esse assunto a sério, dizem que esses valores, se você calcular pela população brasileira, são bastante insignificantes, né? E a questão é a seguinte, teremos só políticos com cacife próprio, né, com dinheiro próprio nas campanhas eleitorais, ou a democracia também precisa pensar naquele candidato pobre e que precisa de um recurso mínimo, evidentemente, para ascender politicamente, né? Então, eu não tô querendo contrapor o que falou a Adelaide, no sentido, não sou contra a preocupação dela, mas chamar a atenção do ouvinte de que esse não é um tema fácil, e eu quero voltar no exemplo que eu dei, quer dizer, nós tínhamos o financiamento empresarial, acabou, passamos para outro modelo e continuamos com problemas. Então, eu só queria dizer isso, não são temas fáceis e a minha experiência demonstra que visões apodíticas sobre esse tema, de tudo ou nada, não leva a uma construção melhor. E vale lembrar que o Bolsonaro não gastou quase nada na eleição dele, né? Porque ele fez uma eleição totalmente virtual e alcançou o público que ele queria. Enquanto isso, tem políticos que gastam ainda, excedem o que eles têm de fundo e de todos os benefícios que, infelizmente, mas se você me permite, tem muitos candidatos nas eleições de 2016, 2018 que tinham dinheiro próprio, né? Sim, então, também. quer dizer, a gente tem que tomar cuidado porque a gente cita uma e esquece de citar vários. Não generalizando. Inclusive, por exemplo, não tô falando crítico, mas o governador de São Paulo, por exemplo, apoiou-se muito no seu recurso próprio. Isso aconteceu em Goiânia também, com candidatos, no interior do país, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com esses exemplos porque talvez eles não mapeiem com realidade o que está acontecendo na política brasileira. Mas uma coisa que a gente também critica bastante, e não é só o valor, mas a maneira como esse valor é distribuído. Porque ele é distribuído ali, que os partidos maiores levam um naco maior, e quem decide quanto dinheiro cada um vai receber ali é o cacique, é o dono do partido. Porque não é o candidato pobre que precisa despontar e contar as suas ideias, quem recebe esse dinheiro. A prova disso foi o Amoedo, esse é um né? grande A prova problema. disso foi o Amoedo. Eu acho que a Adelaide toca um assunto muito interessante, que é a questão da transparência dos partidos políticos e da democratização, dinheiro, né? Na democratização dos partidos políticos, porque de fato ela tem razão, quer dizer, não se trata só... E aí eu acho que a gente chega nesse tema que eu acho, ele é complexo por conta disso. Quer dizer, não dá para ter juízos assim, prontos sobre esse tema, porque tem isso, quer dizer, mas ok, vamos distribuir dinheiro, vamos supor que nós chegamos num acordo, ok, vale a pena, tudo bem, mas quem é que vai distribuir? Só o cacique partidário? Esse é um tema difícil, né? Exatamente. Infelizmente, os mecanismos de controle e transparência dos partidos políticos são arcaicos, não atendem e, infelizmente, a grande maioria dos partidos é uma caixa preta. Eu queria só deixar registrado que eu escrevi um artigo para a revista eleitoral do Tribunal Eleitoral sobre financiamento eleitoral, então vale a dica, dar uma lida, está bem enxuto e informativo. Legal. Bom, o nosso próximo tema é o seguinte: os juízes terão auxílio de médicos em decisões sobre saúde, mas antes da gente entrar nesse tópico, eu quero conversar com você que acompanha o ouvinte que acompanha o programa Gente que Fala. Olha, quando eu recebo uma notícia boa, é muito bom, eu adoro repassar isso aqui para vocês. E olha só essa, o Senai, aqui de São Paulo, está com um projeto super bacana para quem quer aumentar as chances de conseguir um bom emprego. São 80 mil vagas gratuitas
em cursos profissionalizantes. São mais de 250 cursos diferentes. Nas áreas de alimentos, tem automotiva, construção civil, couro e calçados, eletrônica, gestão, logística, informática, não para por aí, têxtil e vestuário e muito mais. É uma lista enorme e com certeza um desses cursos vai se encaixar com você. E todo mundo que faz o curso profissionalizante do Senai ganha junto um curso de empreendedorismo. E sabe para quê? Com esse curso do Senai, enquanto a pessoa não arruma seu emprego, pode trabalhar como autônomo ou abrir o seu próprio negocinho. Então vamos lá. O curso profissionalizante do Senai é de graça, é para todas as idades, por todo o estado, para 80 mil pessoas. É ou não é uma boa notícia? Então preste atenção, eu estou falando de Senai, que é uma das melhores escolas técnicas do mundo, financiada e mantida pela indústria de São Paulo. Bote fé, entre agora na página, no site para se inscrever, que pode ser o início da mudança em sua vida. Anota aí o site, a página e espalhe para os seus amigos. É www.sp.senai.br/80 mil vagas. Vou repetir que eu tropecei aqui, www.sp.senai.br/80 mil vagas. Esse 80 mil vagas é 80 mil vagas, tá ok? É isso aí. Bom, vamos agora falar dessa questão dos juízes que terão auxílio de médicos em decisões sobre saúde. O Conselho Nacional de Justiça passou a oferecer um novo serviço para ajudar os juízes a julgar as questões envolvendo a judicialização da saúde. Com a plataforma digital ENAT-JUS, os magistrados poderão solicitar pareceres médicos para avaliar a urgência de pedidos de fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos. As informações pretendem dar ao juiz dados técnicos para decisões mais eficazes para o paciente. Gustavo, essa decisão é inédita? Ela já acontecia de alguma forma nesse setor, na área da saúde ou não? Então, na área da saúde, a gente já tem os pareceres de farmacêuticos, né? Quando se tem a questão da assistência farmacêutica, pedidos de medicamentos, onde um técnico, né, um farmacêutico no caso, ele emite um parecer sobre a viabilidade daquele tratamento, se tem algum outro medicamento já fornecido pelo SUS gratuitamente, ou se realmente precisa ir buscar fora, como que tem que seguir o tratamento. Eu vejo com bons olhos esse parecer, eu acho que traz mais segurança para os magistrados, né, darem a sua decisão judicial, só vem a contribuir. E a gente está vendo cada dia mais crescer a judicialização na saúde, né? Cada vez mais tem-se pedidos sobre medicamentos, órteses, procedimentos, e com isso vai dar uma segurança, porque como que você vai dizer que um cidadão precisa mais do que o outro e como que vai se gastar esse dinheiro, né? A gente vê aí contingenciamento, né, de verbas para a saúde, para a educação. E isso vem a ajudar a contribuir. Agora, como é que isso deve funcionar? É parte do próprio magistrado essa decisão de pedir o auxílio de médicos em pareceres? Como é que isso... Então, pelo que está dizendo na matéria, pelo que a gente tem acompanhado, a princípio parece que o próprio magistrado ele vai pedir esse parecer, né? Não é um parecer que já vai direto para o magistrado, ele vai analisar a questão e vai pedir um parecer para poder ver a questão da urgência e como que vai funcionar. Nessa questão da judicialização da saúde, é difícil esse balanço, esse equilíbrio de atender o direito do paciente. O Estado tem o dever de atendê-lo, então ele ter esse direito atendido e ao mesmo tempo não onerar o Estado com todas essas questões. Como é que chega a um ponto de equilíbrio disso? Então, é bem complicado chegar nesse ponto de equilíbrio. A gente do Conselho Regional de Farmácia, a gente tem um workshop de judicialização, né, que percorre todo o estado, onde a gente reúne num dia em diversas localidades do estado, promotores, juízes, farmacêuticos que trabalham com assistência farmacêutica pública, né, municipal, estadual, agentes da vigilância sanitária. A gente tenta discutir justamente sobre isso, como que eu vou dizer que esse precisa, esse não precisa, qual medicamento é o mais adequado ou não, como que eu não vou onerar mais os cofres públicos para poder fornecer, o que eu posso fazer. Geralmente a gente tenta ver quais são, né, os fármacos já disponíveis para o tratamento, a eficácia, os estudos a respeito dessas doenças e do próprio ativo, né, de como o medicamento funciona.
e o que a gente pode fornecer para poder atender a todos e não ir contra a Constituição Federal, né, que diz que saúde é direito de todos, dever do Estado. Eu acho bastante interessante isso, porque o dinheiro é finito, né? Sim. E hoje em dia, com as novas tecnologias mais caras, né, os novos medicamentos também mais caros, você tem na Constituição um direito e você tem um dinheiro finito. Eu acho que o juiz precisa muito dessa ajuda, porque ele é uma escolha de Sofia, né? Ele vai ter que escolher e ele sabe que não tem recurso infinito para tudo. Sim, e nem coisa sempre muito dura. o mais novo, o mais caro é o melhor para o paciente, né? O que o paciente realmente necessita naquele momento. Então esse parecer vem ajudar. Doutor Pedro. Eu também saúdo essa iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Eu, como operador do direito, tive a oportunidade já de me debruçar sobre isso aqui na Universidade Federal de São Paulo, quer dizer, uma criança que precisava de um atendimento extraordinário que só se fazia em Miami. O olhar que você tem como operador e como uma pessoa humana é aquela dor daquela família, daquela pessoa que, se não fizer isso, vai ter uma consequência, em alguns casos até a própria morte, né? Então é uma decisão muito difícil. Agora, reconheço claramente que o fato daquela pessoa chegar aquele processo, chegar ao gabinete de um procurador, de um juiz aqui do Tribunal Regional Federal, significa também que milhões de brasileiros não tiveram essa oportunidade, né? Porque isso mostra um caso claro de acesso à justiça no Brasil, que reflete, na verdade, nada mais do que a desigualdade social gigantesca que o Brasil enfrenta historicamente, né? Então, eu acho que é muito importante que o juiz tenha não só embasamento médico, mas também como embasamento de gestão mesmo, daquela decisão dele, o impacto dele. É evidentemente que o juiz, ao fim e ao cabo, é o que diz a Constituição, é a pessoa que deverá decidir mesmo, né? Porque um conflito entre o Estado e o direito de uma pessoa, quem decide é, de fato, o juiz. Mas ele podendo ter um apoiamento científico de gestão maior, me parece absolutamente fundamental. Doutora Sandra, essa ferramenta para o juiz poder arbitrar melhor essas questões? Eu acho válida, eu acho que é muito bom para o cidadão, porque quando ele paga os impostos, ele quer o retorno, e essa é uma das formas de ter o retorno. E também, como é muita gente, eu acho que a rede social também está ajudando na questão de rifas, né, que as pessoas fazem, sim, de ajudas que pedem no Instagram e nessas redes sociais, que também vem a corroborar com o êxito do tratamento. E dia 23 agora de outubro vai ter um julgamento no STF sobre uma decisão que eles têm que dar sobre os estados, que vai ter a obrigação ou não de fornecer medicamento de alto custo. Então você vê que isso é uma coisa já bem antiga, que está sempre em foco e infelizmente ainda não tem uma solução. Porque um gasto entre 2008 e 2017 aumentou em 130% de pedido de medicação de alto custo. Então não é uma coisa fácil. E é uma coisa que tem que ser... Isso sim deveria ser discutido, né, no Congresso. Sim, doutora Sandra, tem uma pergunta aqui do André de Mauá. Ele diz assim: um político foi condenado em segunda instância por improbidade administrativa. Pode ser preso ou perder o direito de se candidatar? O STF não entende prisão hoje em segunda instância, né? Então ainda tem recurso. E sobre o quê? Qual é a outra pergunta? Se ele perde? Ele pergunta: um político foi condenado em segunda instância por improbidade administrativa. Pode ser preso ou perder o direito de se candidatar? Sim, perde o direito. Uma condenação já o faz perder o direito. Fica inelegível. Gustavo, a Elaine de Ipiranga, qual a sua opinião sobre a realização de testes laboratoriais remotos nas farmácias? Então, a gente está vendo cada vez mais crescer essa questão de realizar testes em farmácias, né? Até mesmo de forma remota. O Conselho em si, ele tem uma preocupação de como será feito, como está sendo feito. Tem toda uma questão sanitária que tem que ser analisada. Aquele conceito de point of care, é isso? Tem esses que você vai lá com uma gotinha de sangue, acaba... A gente precisa ver como que isso vai ser feito, porque nós farmacêuticos não podemos emitir diagnósticos, né? A gente pode até realizar alguns testes rápidos,
a fim de acompanhamento, até mesmo fazer alguns pedidos também de exames laboratoriais para fins de acompanhamento de pacientes já portadores. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem um colesterol alto, uma dislipidemia. Então, eu vou pedir o acompanhamento daquele exame de colesterol dele para ver se os medicamentos, as estatinas que ele faz uso, se ela realmente está tendo eficácia ou não no tratamento. Isso aí eu posso fazer como farmacêutico. A gente está acompanhando e sempre tem as câmeras técnicas do Conselho, as nossas comissões assessoras no Conselho, que são profissionais, por exemplo, da análise clínica, que discute esse assunto e que pode dar maior embasamento. Agora, como aspecto de na esteira da universalização da saúde, esse tipo de medida de teste remoto em farmácia? Então, desde que não seja para fim de diagnóstico, uma coisa que nós farmacêuticos não podemos... Fazer, eu vejo com bons olhos no sentido da farmácia clínica, que é uma área que a gente atua, que é de justamente fazer o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente, ou seja, acompanhar o paciente na sua doença, né, e o efeito dos seus medicamentos que ele faz uso diariamente. Adelaide, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta: se uma pessoa não foi intimada a depor, pode sofrer uma condução coercitiva? Então eu não sou advogada, né? Mas a condução coercitiva, ela foi retirada, né? Foi uma das ferramentas retiradas pelo próprio STF, né? Que era uma das ferramentas que a própria Lava Jato e tantas outras investigações utilizavam. Então, hoje não é possível a utilização da condução coercitiva. Acho que a pergunta do Jaime vai no sentido de que se a pessoa foi intimada e não compareceu, então tem que ser levada na condução coercitiva. Agora, se ela não foi intimada... Isso se utilizava bastante, hoje já não é possível. O que a gente está vendo que se utilizam é da prisão preventiva, né? Procurador Pedro, o Marcos de Pinheiros pergunta a sua avaliação sobre a criação da figura do juiz de garantia. Eu acho interessante. Eu acho que a gente tem que sempre aprender com países mais antigos e com tradições de defesa dos direitos humanos e direitos do cidadão de mais, vamos dizer assim, mais consolidadas em alguns países. A Europa trabalha muito com isso, com a separação entre o juiz que dá as medidas cautelares, eventuais medidas cautelares, e o juiz que julga o processo. Me parece que, por melhor intencionado que esteja o juiz, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque sou procurador criminal aqui em São Paulo, e já vi testemunhos de juízes falando isso para mim. Puxa, eu estou aqui ouvindo essa interceptação telefônica e vou julgar o caso. Era a honestidade do juiz sabendo que aquilo, obviamente, opera uma contaminação. Então, me parece que pode ser positivo da forma de ter que ver um modelo melhor entre você separar um juiz que vai apreciar essas medidas cautelares eventuais e o juiz que vai lavrar a sentença. Me parece que pode ser positivo. Dá para a gente entrar aqui ainda num outro tema, que é a questão da intolerância religiosa, que cresceu na capital no primeiro quadrimestre deste ano. A polícia recebeu 562 notificações de crimes dessa natureza, de janeiro a abril, o dobro registrado no ano passado. Segundo os números da polícia, o principal crime relacionado à intolerância religiosa foi o de injúria, com 246 casos registrados em delegacia. A pena inicial vai de 1 a 6 meses de detenção ou multa e, na prática, ninguém vai preso por esse motivo, não é, procurador Pedro? Quer dizer, como lidar com essa questão? Uma pena pequena e, além de tudo, ninguém vai preso quando o caso é injúria. Né? Eu acho que precisava... Tem coisas que não tem jeito. O cidadão aprende sendo reprimido, né? Infelizmente, a história do homem tem mostrado isso, né? A intolerância religiosa está muito próxima da intolerância política, né? O país vive isso há um bom tempo, então não me surpreende que que esses índices tenham aumentado. Agora, evidentemente que cabe ao Estado examinar essa questão com atenção. E se a legislação não atende ao perfil esses registros, é necessário que o legislador atente contra isso, né? Adelaide, seu entendimento sobre isso? Polarização em tudo, né? A gente vê por aqui, né? A gente está vendo um fenômeno interessante acontecer, e não é só na nossa sociedade,
é no mundo todo, que são as redes sociais. Né? As redes sociais colocaram um microfone na frente das pessoas e elas agora, a voz delas, que eram ouvidas ali pelo seu círculo íntimo, hoje é ouvido pelo mundo todo. Isso tem provocado nas pessoas as mais diversas reações. E as pessoas, infelizmente, existe um número grande de pessoas que se sentem no direito de dizer qualquer coisa. Porque tem liberdade e agora pode. Né? E está escondido atrás de um computador. E está escondido atrás de um computador. Acha, né, também. Porque Acha, porque não está mais, né? Nunca esteve. Então, né? este fenômeno é que tem provocado, e no Brasil, pelo momento histórico que a gente está vivendo, está acontecendo muito mais fortemente. Então, todo mundo se acha no direito de ir para as redes sociais e dizer o que pensa e dizer qualquer coisa. Eu acho que isso precisa ser regulado, sim, pelo Estado, precisa ser coibido. A intolerância de qualquer ordem é um absurdo. Né? As pessoas precisam aprender a conviver, né? Porque você não é igual a mim, você é ruim. Né? As pessoas precisam aprender essa convivência, mas eu acho que isso vai ter um amadurecimento. Ainda está muito novo essa coisa do eu posso gritar, né? E eu acho que a própria sociedade vai começar a aprender a conviver com isso, porque vai começar a conviver também com os problemas que isso traz, e não só com a delícia, né, de extravasar. Né? Ele vai perceber o que volta depois. Então, eu acho que é necessário que se denuncie e é necessário que se coíba, sim, até que a gente aprenda. Né? Doutora Sandra. Eu entendo que não seria somente um crime de injúria. Eu acredito também que pode ser um crime contra a Constituição, porque nós temos, o Brasil é um país laico, e também é um crime contra a dignidade da pessoa humana, né? Essa falta de respeito, eu acredito que seja isso. E ontem eu fiz uma pesquisa e eu achei um dado bem interessante, que aqui em São Paulo, por exemplo, nos extremos da Zona Norte e Zona Sul, foi onde teve maior registro de intolerância religiosa. São em média 5 boletins de ocorrência por dia. Eu falei, nossa, é incrível. Contra as religiões de matriz africanas, Matrizes né? africanas, que são candomblé, que as pessoas Candomblé, falam que é os Umbanda, macumbeiros, como isso. se não pudesse ser e tal. Então, eu acho que é um tema muito pouco discutido, que é um tema que tem muito para dialogar. Gustavo. Então, a gente está, como disse a doutora Adelaide e a doutora Sandra, né, a gente vê que as mídias sociais elas deram voz, né, para quem a gente só tinha ali no seu círculo. É muito preocupante esses dados, principalmente no extremo da Zona Sul, da Zona Norte aqui da capital. Esse crescimento da intolerância, né? Não só religiosa, mas a gente vê o crescimento também da intolerância contra a questão da orientação sexual, da racial. E num momento político que nós vivemos muito acirrado, né? Cada vez mais as discussões... É tudo, né, Gustavo? É corrente política, é time de futebol, Sim, é absolutamente tudo. Viver em sociedade é você saber respeitar o direito do outro, né? Não só o seu direito. Né? Como cidadão nós temos direitos e deveres e a gente tem que saber respeitar o espaço do outro e respeitar a escolha do outro, né? Seja na questão religiosa, seja na questão de time de futebol, né? Muito bem, programa Gente que Fala chegando ao fim. Você está com a palavra, Gustavo, a sua despedida, sua mensagem final, seus canais. Eu queria, Mauro, agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, o convite. Queria mandar um abraço para o meu presidente do Conselho Regional de Farmácia, Marcos Machado. Tá dado. Um abraço a todos os farmacêuticos, né? E deixar um recado para os farmacêuticos. Em outubro de 9, 10 e 11 nós teremos eleição nos conselhos regionais, né, do país inteiro, eleição pela internet. Que todos atualizem os seus dados para receber a senha em casa, né? E estamos aí com o grupo Somos Todos Farmacêuticos. Um abraço. Doutora Sandra, sua palavra final. Eu gostaria de agradecer também o convite e gostaria de agradecer também a presidente da Comissão de Advogadas Mulheres da Seccional de Pinheiros, doutora Alessandra, porque era para ela ter vindo, infelizmente ela não pôde, então ontem a gente conversou e eu vim. Espero que tenha colaborado à altura. Não tenha dúvida, prestamos excelente serviço. Obrigada. Adelaide, sua palavra final. Bom, a minha palavra final não pode ser diferente. Domingo, né? Domingo,
Na Paulista, nós estaremos nos manifestando, é um direito nosso e é uma prática democrática que o brasileiro aprendeu e que a gente não pode abandonar. A gente precisa dizer o que pensa democraticamente, pacificamente, respeitosamente, para que a gente possa mudar os destinos do nosso país. E o tema no domingo, só vai mudar fazendo tema no isso. domingo, Adelaide, a lei contra o abuso de autoridade. O tema principal é o pedido para o presidente Bolsonaro vetar totalmente a lei de abuso de autoridade e também em apoio à Lava Jato, né, e pela prisão em segunda instância. Procurador Pedro Barbosa. Bom, eu queria agradecer a Adelaide, a Sandra, Gustavo e você, Mauro, pela oportunidade de conversar. Eu acho que isso é importante. Eu acho que se a gente conseguir em algum momento, cada um pensando no que acha dos rumos da sociedade, mas se a gente conseguir escutar o outro lado de forma educada e partindo da premissa de que a pessoa também está bem imbuída, eu acho que é um passo importante para a gente discutir e acrescentar alguma coisa na sociedade. Então, queria agradecer uma oportunidade e cumprimentar os colegas de mesa. Então, termina aqui a edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Agradecimento em nome de toda a equipe do Gente que Fala, ao Procurador Regional da República, Pedro Barbosa Pereira Neto, a líder do Movimento Social Vem Pra Rua, Adelaide Castro de Oliveira, a advogada doutora Sandra Libarina Vargas e também ao farmacêutico bioquímico Gustavo Guerra. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, na chefia técnica da emissora, o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui.